Olá, pessoal. A gente vou disponibilizar aqui as respostas dos exercícios a partir da página 32. Algumas eu vou comentar, outras eu vou separar e gravar um vídeo separado, né, para explicar. E, em geral, eu vou passar por aqui mesmo para vocês verem as respostas e conferirem com as de vocês. Vocês só vão aprender fazendo. Então, não adianta querer copiar daqui, eu peguei tudo da professora e já entendi tudo. Vocês só vão entender se vocês forem fazer. O que são retas paralelas, né? Então, retas paralelas, elas têm um ponto em comum aqui, nesse caso, né? Um ponto de fuga, e elas vão ao infinito e elas não se cruzam. São paralelas, né? Então, essas aqui todas são retas verticais desse sólido e elas são paralelas entre si. E aqui se pedia para fazer. Tem as respostas aqui, eu não vou ficar lendo, porque senão vai demorar muito, né? Daí o vídeo fica muito extenso, eu já tentei fazer isso. E vamos para a próxima. Temos as atividades aqui, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma fotografia, né? E o meu ponto de fuga aqui, ó, as retas para o infinito novamente, as verticais, nesse ponto de fuga. Nessa figura aqui, olha só. Então, elas vêm daqui, ó. Eu tenho dois pontos de fuga, tá vendo? A partir daqui, se eu estou parada, né? Aqui eu tenho um ponto de fuga, né? Elas convergem entre si, essas retas. Ou essas daqui para cá, ó, tá vendo? Também tem esse ponto de fuga. O que são polígonos semelhantes? Eu já falei isso na aula passada, né? Nessa explicação. Para ser semelhantes, para que uma figura seja semelhante, ela tem que ter os ângulos congruentes, né? Ó, tá vendo? 60, 60, o ângulo D com o ângulo D', o ângulo C com o ângulo C', são congruentes. E os lados, eles têm a razão, eles têm uma proporcionalidade, né? A proporcionalidade tem que ser igual. Então, olha só, se a gente parar para pensar, né? Aqui, ó, 12 para 4, é 3, né? Então, na verdade, eu multipliquei por 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 6, 18, ó, tá vendo? Então, essa proporcionalidade. Eu até, quando eu expliquei, eu me lembro que depois eu voltei a assistir o vídeo, né? E aí eu até corrigi embaixo, né? Que eu falei, os lados são iguais. Não, os lados são proporcionais, eles têm uma proporcionalidade. Se fosse igual, seria do mesmo tamanho. Ela é um tamanho maior. Só que este lado, a proporção desse é o mesmo desse. Então, se eu multipliquei por 3 aqui, eu multipliquei, obviamente, todos os lados por 3, certo? Aí depois nós pedimos para escrever aqui os ângulos, então estão aqui as respostas. Essa razão para descobrir quanto que eu aumentei ou quanto que eu diminuí, né? Que eu posso tanto aumentar uma figura ou diminuir a figura para ela ser semelhante, essa razão, né? Nesse caso ela é de 1/3, tá? Dividir, ó, 6 por 18. Ou simplificar, né? Simplificou por 6, simplificou por 6 aqui, por 6 aqui, então é 1/3, ó. Simplifiquei aqui, ó, 4 e 12. Simplifiquei por 4, 1/3. Simplifiquei por 6, por 4. Quer dizer, a resposta é 1/3, certo? Temos as atividades, né? Então, aqui na página 36, temos aqui, olha só, dá para ver bem, né? Ó, 4, 2. Ele reduziu essa figura 1 para a figura 2, ela reduziu. Mas ele diz para mim que os ângulos são os mesmos aqui, ó. São congruentes, ó. Esse ângulo é igual a esse igual a esse, aqui, ó, tá vendo? E os lados não têm as mesmas medidas, mas a proporcionalidade deles é igual, ó. 4 dividido para 2, 2. 6 dividido para 2, 3. 8 dividido para 2, 4. Então, a razão entre a figura ABC, a razão é 2, né? A semelhança, a razão da semelhança é 2, certo? Na letra B, e aí vocês fazendo isso aqui, vocês vão perceber que 60 para 50 vai dar 5/6, simplificando, e 25 para 15, ou 15 para 25, porque essa é a figura 1 e essa é para 2, né? Então é 50 para 60, 15 para 25, ela vai ser de 3/5, essa razão. E ela é diferente, ó. Esses lados não são proporcionais. Então, ela não é semelhante, tá? Continuamos aqui. Também temos essa. Nessa número 3 aqui, ele diz assim, junte-se a um colega. E aí vocês estão cada um na sua casa, vocês devem ter, às vezes, os colegas, os pais, alguém que está com vocês. E se estão sozinhos, vamos lá. Ele diz assim, 2 retângulos são sempre semelhantes? Isso é verdadeiro ou falso?
Isso é falso, isso é incorreto. Por quê? Apesar dos ângulos correspondentes, né? Os ângulos correspondentes serem iguais a 90 graus, porque um retângulo, um quadrado, os ângulos são de 90 graus, os lados correspondentes podem não ser proporcionais, como a gente viu aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Aqui tá a prova dessa figura aqui, ó. Então, não, ela não é verdadeira. Na segunda, todo par de triângulos é sempre formado por figuras semelhantes. Todo par de triângulos é sempre formado por figuras semelhantes. Isso também não é verdadeiro, isso também é incorreto. Dados dois triângulos quaisquer, não é possível garantir que seus lados correspondentes sejam proporcionais ou que seus ângulos correspondentes sejam congruentes. Então, eu posso ter um triângulo formado por ângulos de 60 graus e o outro formado por um de 90 e dois de 45, por exemplo. E isso já não me torna eles semelhantes, né? Ou as medidas mesmo, vocês podem testar isso. Na letra C, dois quadrados quaisquer são sempre semelhantes. Isso é correto. Olha aqui, ó. Tá? Isso é correto. Por quê? Porque os ângulos internos correspondentes têm as medidas de 90 graus, ó, todas elas têm, tá? E os lados são sempre proporcionais a um quadrado, tá certo? Na letra E, ele pergunta: todos os polígonos regulares têm a mesma quantidade de lados? Desculpa, todos os polígonos regulares que têm a mesma quantidade de lados são semelhantes? É uma afirmação? Sim, é correto. Os ângulos internos correspondentes têm medidas iguais e os lados das medidas também são proporcionais. Então, temos a B, a C, a B incorreta, a C, a D e a E corretas, tá? Aí na número 4, eu vou depois fazer um vídeo explicando a 4. A 5, ela tá tranquila, ela tá aqui, ó. Vocês já têm as respostas aqui, temos dois hexágonos, tem as respostas, tá? A 6, eu vou desenvolver ela depois e vou passar para vocês explicando, tá? Da mesma forma, a 7, que eu acho bem importante. Esse daqui a gente já aprendeu, a gente já viu, a gente trabalha com racionalização de raízes. Isso sempre cai, então eu acho bem importante. Eu vou depois fazer essa número 7 também, tá certo? Continuando, na semelhança. Na semelhança, lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre a malha quadriculada? Então, ela é semelhante aqui, a proporcionalidade vai aumentando. Então, aqui nós temos, ó, esse 1 centímetro corresponde a 1 metro. Então, quantos centímetros tem a altura da figura? Né? Então, ela terá 8 centímetros. É a razão proporção, ou uma regra de 3 simples, né? Se em desenho 1 centímetro corresponde a 1 metro, então, quantos centímetros tem a altura da figura? Aí era só contar aqui, ó, né? Tá vendo? É um meio, é a metade, tá certo? Ou calcular. Na letra B, temos também a resposta aqui já. A letra C. Acredito que vocês lendo e interpretando, vocês vão conseguir. Mas, de qualquer forma, se não, e depois vocês me pedem e eu explico, tá certo? Nas construções homotéticas, temos também aqui, né, belo texto explicando com tudo, né? E aí temos aqui um exercício, tá? Utilize a régua para medir os lados dos triângulos. Em seguida, calcule as razões a seguir. Aí ele pede aqui, ó, tá vendo? A razão é 3. Já está a resposta, mas utilizem a régua, façam o cálculo. Vejam se chegaram nessa resposta, tá certo? A letra D, a letra E, a F, tá toda aqui. Depois temos atividades, né? Observe os pares das figuras desenhadas na malha quadriculada, indique se são semelhantes, justificando sua resposta. Já tá aqui, né? Vou ler aqui, vai explicando, espero que vocês tenham compreendido. Se não, por favor, peçam. Não dá para fazer de conta que a gente entendeu, né? Quais desses retângulos aqui e na malha quadriculada são semelhantes entre si? Olha só. B, tá aqui. D e F. Tá. B, D e F.
são semelhantes entre si, pois seus lados são proporcionais e seus ângulos são congruentes. Diferente do CA, ó, não dá. CE, não tem, tá bem? Na aula passada, eu expliquei que existem 3 casos para verificar se os nossos triângulos são ou não semelhantes. Então, eu posso verificar eles através do AA, ângulo-ângulo, né? Se ângulo-ângulo são congruentes. Lado, ângulo, lado. Também observar se 2 lados são congruentes e um ângulo. Semelha, né? Tem proporcionais, aliás. Lados proporcionais e ângulos congruentes, desculpa. E lado, lado, lado. Se todos os 3 lados são para ser semelhantes, se eles têm ou não essa proporcionalidade, né? Essa razão tem que ser igual, tá certo? Então, aqui nós temos um ângulo ABC, EF, e aí ele tem semelhança pelo AA, pelos ângulos, ó, tá vendo? Nesse caso aqui, não podemos afirmar, pois aqui não tem nada, né, que me prove, né, se os 3 lados não tem ângulo nenhum, né, e temos 2 lados aqui, mas e o terceiro? Ele pode ser diferente desse, então a gente não tem essa certeza se ele é ou não semelhante, né? Temos aqui também, pelo lado, 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 então os 3 lados, observe-se as medidas, todas elas são de 1/2. Aqui nós temos 2 lados e um ângulo. Ó, ângulo de 90, ângulo de 90. 4, 2, 6, 3. Quer dizer, 4 dividido para 2, 2. 6 dividido para 2, 3. Ou o inverso, né? Então, a multiplicação, a razão aqui é 2. E o ângulo é igual, tá? Aqui, nós temos um lado e um ângulo. Tá, e os outros 2 lados? Ou eu preciso ter mais um ângulo, né? Ou eu preciso ter pelo menos mais um lado aqui, para poder afirmar se ele é ou não semelhante, né? Nesse caso aqui, ó, nós temos 84, 84, 69, 69. Temos 2 ângulos, muito bem. E ainda temos um lado aqui. Então, os triângulos lado, ângulo, lado, 69, 2 por 1, né? A razão é 2, nesse caso. E o outro, a razão aqui, 69 e ME. Então, eles são semelhantes pelos 2 ângulos e lado, né? Lado, ângulo, lado, certo? Depois nós temos as conexões aqui também, as respostas dessas perguntas aqui, né? Tem uma atividade. Novamente, né? Sempre reduzindo, quer dizer, ou eu simplifico ou eu divido, 150, né? 150 aqui para 20, 3 quartos, 3 quartos, então é semelhança. A razão é igual aqui também, tá vendo? Objeto de 75 centímetros de altura, ele queria saber quanto que é dessa altura aqui, ó. X está para 200. Aqui tem uma outra maneira de resolver. Você também pode fazer assim, ó, X está para 7,5, ele botou, né? Ou também escrever da mesma forma. E aqui, ó, o 200 para 20, aqui, ó, tá vendo? E aí você vai chegar no mesmo resultado. Tem 2 maneiras de fazer aqui, tá? Aqui também, da mesma forma, novamente, ó, 150, Y, né? Está para Y. Assim como 100 está para o 20. E aí, 30 centímetros de altura. Regra de 3 simples, né? Aqui, nessa número 10, quais dessas figuras aqui são triângulos semelhantes nessa malha quadriculada? Vamos analisar, ó. B. B, se a gente observar, ó, tem o G, ó. Ó, a semelhança aqui, ó. BG. Quem mais? Ângulo de 90 graus aqui, ó. Um ângulo reto. Olha esse triângulo aqui, ó. AH. Também é semelhante. Qual é o outro que a gente pode contar aqui como semelhança? O F com quem? Com E, né? EF.
também é semelhante, ó, tá vendo? Agora o C e o D não são. Depois temos os cálculos aqui, queremos saber, essas aqui, eu até fiz essa questão, né? Determinar as medidas x e y, eu desenvolvi elas na aula passada, então você já tem isso, eu já fiz isso. E aí em cima disso tem as demais, aqui ó, os exercícios, tá? Para vocês fazerem. Vocês eram para ter feito, eu espero que tenham feito e tenham chegado a esses resultados. Se não compreenderam, por favor, novamente, peço. Já estão bem grandinhos, né? Então, aqui, determine as medidas dos segmentos DB e BC. Aquilo está bem explicadinho, né? Então, ele utilizou aqui a figura anterior aqui, né? Nós estamos aqui, esse triângulo aqui. E aí, em cima disso, ele fez essa pergunta. Então, tá bem desenhadinho aqui, ó. Separou, arrumou. E aí, BC 1,1 e 2,7, respectivamente. A número 4, eu vou fazer um videozinho explicando, tá? Depois. A número 5 já está aqui, ó, novamente. Tá vendo? Tem o desenho aí, dá para ajudar bastante, ajuda na interpretação. Ele queria saber, o poço tem, qual é a profundidade desse poço, né? Tá no alto, né? Então, ele tem 3,84 metros de profundidade. Eu tinha que retirar a altura dela, né? Temos umas respostas aqui de interpretação, né? Compreender, ler e colocar as respostas. Aqui também são semelhantes, como dois triângulos, né? AL, né? Novamente. Aqui por homotetia, né? Lembra daquelas... Elas têm um ponto de origem, né? E aí, essas linhas passam por esse ponto de origem. Temos aqui, a ampliação de K é igual a 2. E aí tem a hora do estudo. Quem fez, ótimo. Quem não fez, tá aqui as respostas, façam, né? Para que a gente possa tirar as dúvidas. Aqui só tem as respostas, aqui não mostra a explicação. Então, se vocês não compreenderam, vocês têm que me pedir, tá certo? Agradeço, estudem bastante e até o breve retorno, tá bom? Obrigada.